Oi, pessoal. Tô só esperando a Lari entrar para a gente começar. Sejam bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Oi, Oi, tudo bem? tudo bom? Tá ouvindo direitinho? Tô. Então tá, boa noite, pessoal. Estamos ao vivo no Instagram da Kriegs. Em primeiro lugar, a gente gostaria de agradecer o convite da Kriegs, né? É sempre uma honra poder falar do nosso trabalho. Então, espero que vocês gostem. Qualquer problema de som ou de imagem, por favor, avisem. Vou passar para a Lari se apresentar um pouquinho, então. Sim! Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite. Meu nome é Larissa, sou perita criminal do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. Eu entrei em 2010 no concurso de 2008. Sou formada em Biologia pela URGS, fiz mestrado também na URGS. E tô, então, esse ano completando 10 anos já de perícia. E desde praticamente 7 anos já na perícias ambientais. Vou passar para a Renata falar agora. Se apresentar agora, então. Falar bem rapidinho, porque, né, vou pegar um tempo. Bom, meu nome é Renata, eu sou bióloga, também passei por aquela formação clássica de bióloga, né? Graduação, mestrado, doutorado, sou filha da URGS também. Eu ingressei no IGP no último concurso de 2017, então acho que eu sou a primeira perita dessa última leva que está conversando com vocês nas lives. Então, também me sinto muito honrada de poder estar abrindo esse espaço para os novos peritos. A minha experiência na área ambiental, ela vem já desde dessa época de universidade, mestrado, doutorado. Eu sempre trabalhei nessa parte de ecologia, zoologia, mas eu também tive uma boa experiência na administração municipal com licenciamento ambiental, antes de ingressar na perícia, né? Então, depois do curso de formação, agora já vai fazer 2 anos que a gente está atuando, que eu estou atuando junto com a Lari e com outros colegas ali no setor, né? Há 2 anos já, né? Já, passa voando. Tô voando, é vamos, verdade. vamos falar um pouquinho da rotina lá do setor? Vamos, eu queria primeiro te perguntar, Rê, porque eu ia falar como é que eu fui parar na parte de meio ambiente, né? Que quando a gente entra no IGP, a gente não tem noção, eu pelo menos não sabia que existia essa seção, né? De perícias ambientais. Eu queria te perguntar se tu já sabia antes de entrar no IGP, como é que foi que tu foi. Já no concurso anterior que teve, em 2008, acho que foi, né? Eu tive amigos que fizeram esse concurso. Na época eu não era formada, eu não tinha ainda uma noção sobre concurso público, que leva às vezes um tempão para nomear, para fazer formação e poder ingressar. Então eu estava quase me formando e optei por não fazer o concurso. Já era uma área que eu gostava muito, mas me parecia extremamente inacessível passar num concurso para essa área, eu lá, filhinha da graduação, tentando só me formar, né? Então, não tinha essa noção da realidade, assim. Então, acabei não fazendo aquele, na esperança de que dali 2, 3 anos, 4 anos, quando vencesse esse concurso, ia ter outro concurso, e acabou levando quase 10 anos para um novo concurso, né? Então, eu sempre segui acompanhando. Naquela época, eu vi alguns amigos ingressarem no IGP, né, e acompanhei a formação deles e tive notícia de como funcionava o trabalho. Eu sabia que tinha uma seção de perícias ambientais e confesso que sempre foi meu foco, assim, já pela minha formação, né, mas parecia uma coisa muito distante, né? O concurso público, a gente sabe, é super difícil, cada vez mais competitivo, são pessoas altamente qualificadas. A gente sempre quer passar, mas é um risco, né? É uma dedicação que às vezes a gente não sabe o que vai acontecer, assim. Então, eu sempre gostei da perícia, mas nunca achei que ia me ver na perícia, né? Sim. Para ver como a gente se engana às vezes, né? Mas quando tu entrou especificamente, assim, tu sabia que tu ia lá para ambiental já ou foi durante o curso? Foi durante... Não, eu não sabia. A gente tinha as vagas mais ou menos por regiões, né? E a nota do Sim. concurso ia influenciar muito nisso.
e a nota do curso de formação ia ser definitiva para isso, assim. Mas eu tive sorte que as minhas colegas da área que entraram comigo, né, que envolvia biologia, bioquímica, farmácia, elas tinham um interesse mais na parte de laboratório, né, que envolvia mais o departamento de laboratório, perícias de drogas, de DNA, outras análises, e eu não sou muito de laboratório, eu sempre fui mais do campo, né? Sim. Então eu gosto de ir para o mato, de trabalhar com a natureza, gosto da rotina de escritório também, mas eu não gosto de ficar só nela, né? Então a ambiental e o departamento de criminalística ficaria essa opção de juntar as duas coisas muito mais concreta para mim. Então, quando a gente começou o curso de formação, a gente soube que iam ter 3 vagas, não, 2 vagas para o laboratório, uma para o interior e uma aqui para o DC, e daí, no fim, todas nós da área tivemos sorte que acabou cada uma seguindo mais ou menos para a área que queria, né? Queria, sim. É, porque foi durante o curso de formação, então, que tu ficou sabendo que tu ia... Sim, sim, Porque foi eu ali. lembro que eu tava voltando de licença maternidade, né? E vocês Sim, estavam no curso de formação ainda. E daí eu lembro que quando sim. eu voltei, já fiquei sabendo que 2 colegas iam vir, e que iam vir, eu disse, ai, que coisa boa, né? Vamos ganhar 2 reforços aí, né? Que no Sim, final ficou elas por elas, né? Porque 2 saíram. porque saíram algumas. As equipes são muito cíclicas no IGP, né? É, Então então, a gente acha que vai entrar numa sessão e fica lá pelo resto da vida, mas tudo depende da necessidade do órgão, do volume de trabalho, da identificação com o processo também, né? Então nada é tão fixo assim no fim. sim. É, porque comigo foi no curso de formação também que eu fiquei sabendo que existia a sessão de perícias ambientais. E depois, quando é que a gente foi nomeado depois do curso, né? Sim, que é Então, uma diferença do nosso concurso, né? A foi, gente já entrou no curso de formação nomeado. foi diferente. Daí, quando eu entrei, quando eu fui nomeada, toda a minha turma passou pela experiência do plantão, de atender homicídio, suicídio, e depois dessa experiência no plantão, cada um foi para a sessão que, entre aspas, queria, né? Os que Entendi. queriam e precisavam, ficavam no plantão. Sim. E daí eu e outro colega fomos para o ambiental. E naquela época eles estavam em 3, 4 peritos, né? E entrou eu e mais um. E assim foi indo e entrando e saindo pessoas, E né? Ao longo variando, dos né? 10 anos que eu tô lá, né? Eu tô na ambiental, vai fechar um total de 7 anos, não foram corridos todos os 7 anos, mas eu tô lá trabalhando efetivamente no ambiental uns 7 anos. E agora, hoje, né, nós contamos com 5 peritos. E 5 peritos para atender o estado inteiro, né? Todas as requisições de perícias ambientais são As nossas. mais variadas possíveis. Exato. São todas nossas. A gente atende o estado inteiro do Rio Grande do Sul na questão de perícias ambientais. Então, a gente viaja bastante, né? Daí já entra um pouco em como funciona o nosso dia a dia, Exato. né? Vamos Porque, falar. como nós somos poucos, a gente tem que otimizar muito o nosso tempo, né? Então, a gente não faz uma viagem para atender só um local e volta, porque isso ia exigir uma logística de viatura, de diária, de dinheiro. Então, a gente tem que otimizar o máximo possível, assim. Normalmente, a gente não atende sozinhos, né? A gente vai em duplas. E isso é uma particularidade já do nosso serviço, porque a gente anda no meio do mato, às vezes sem contato, então tu precisa ter um apoio, tu precisa trabalhar em equipe para sua própria segurança também, né? E daí essas viagens elas têm que ser otimizadas, então a gente às vezes faz viagem de um dia para atender em regiões próximas vários locais, por exemplo, Caxias ou Osório, volta e meia a gente vai e volta no mesmo dia, mas atende 6, 7 locais lá ao longo do dia. Ou a gente vai para regiões mais distantes, tipo São Borja, e atende 10 locais, 12 locais e fica 4, 5 dias, porque é um deslocamento maior, exige mais um tempo de viagem, mais um tempo de planejamento para atender tudo. Né? Eu lembro que teve uma viagem que eu fiz para Guaporé, para a região de Guaporé. A gente ainda deu 24 locais em uma viagem de 3 noites, 4 dias, assim. Então a gente deu 24 É bem locais. puxado, né? Foi puxadíssimo, assim. E é assim, né? A gente sai de manhã do DC cedo e vai direto para atender. Pega a estrada. Passa o dia atendendo
E daí só de noitezinha que a gente volta pro hotel e dá uma descansada, né, Rê? Mas é um trabalho bem puxado, assim. É puxado, né? Não, e a gente pega de tudo, né? A gente pega muito sol, né? Soja alta para caminhar, Chuva, chuva, pega, frio. Quando não frio e pega tudo calor. isso junto numa mesma saída, assim, né? Às O vezes dia começa lindo, parece que vai ser um sucesso, o tempo vai virando e muda exato. no caminho. Mas o pior pra mim, eu acho que é molhar os pés no primeiro local e passar o dia com o pé molhado, assim, pra mim. Isso é horrível. Isso é Ai, isso bem é ruim, né? muito mau humor, Porque assim. a gente acaba, para vocês entenderem, a gente chega e vai atender nas regiões. E daí os hotéis que a gente fica, né? Eles têm que ser em locais estratégicos para facilitar esse deslocamento entre os locais. Então, não é assim, se molhou, vai no hotel, troca de roupa. Não, se molhou faz parte do processo. Tu passa o dia inteiro trabalhando, de noite tu te aquece, toma uma sopa e reza para não ficar doente. É verdade. Mas vamos falar como é que começa, né? O pedido da perícia. Geralmente, as solicitações, elas iniciam por uma denúncia anônima, né? Que chega na Patrã, né, na Brigada Militar. Isso falando em interior, né? Então, a Brigada Militar, ela vai, atende essa ocorrência, vai na propriedade, constata o dano que aconteceu, faz um relatório, né, ambiental, um auto de constatação, registra um boletim de ocorrência e encaminha, geralmente, essa solicitação para o Ministério Público oficia, então, a delegacia que começa com o processo penal solicitando a perícia, né? Então, esse é o processo que começa. Aí que começa a gente entra no jogo aí do. Sim. Aí a gente seleciona os locais em função da urgência, das demandas, né? A gente tem, como a gente somos poucos e a gente tem uma grande demanda, a gente agrupa eles por região e daí a gente faz um planejamento de viagem, né? Um briefing. Então a gente vê o que trata cada local que a gente vai atender. Quais são os crimes envolvidos, quais os instrumentos e as ferramentas que a gente vai precisar para avaliar esses locais, né? Aí a gente verifica as bases, né? O que a gente tem de informação sobre estrada, sobre deslocamento, se a estrada é asfaltada ou não, porque isso tudo vai influenciar no tempo de Não, né? deslocamento em local. Óbvio que não, mas a gente tenta. A gente tenta. Vai influenciar no tempo de deslocamento entre um local e outro. E a preparação dos equipamentos também, né? Porque a gente faz locais, a gente leva uma série de equipamentos, seja para poluição, seja câmera, seja drone. E esses equipamentos não é simplesmente pegar e ir para campo, né? Tu tem que carregar a bateria, tu tem que ver se baixou as fotos do último local, se tem espaço no cartão, se as autorizações para voo estão todas ok. Então, o planejamento da viagem também demanda um tempo dos profissionais da sessão considerável. Considerável. A gente, por exemplo, a gente vai para uma região na Serra, a gente pega primeiro todos os reiterados, né? E depois a gente pega outros que não estão reiterados, mas que são próximos dos locais que a gente já vai atender para otimizar o tempo e também fazer com a maior quantidade que a gente puder. Né? Então, começa assim, geralmente no ofício que vem na delegacia ou do Ministério Público ou do Poder Judiciário, vem uma coordenada, um endereço, né? A gente coloca esse endereço, essa coordenada no Google Earth, geralmente, né? Que começa assim, e vê como que chega naquele ponto, né? Que às vezes parece fácil e não é, né? Mil rotas para chegar num ponto e não consegue, né? A gente... Sim. Às vezes a gente acha que a estrada chega lá, mas a ponte quebrou. A gente acha que tem uma estrada até lá e, na verdade, é uma propriedade privada e a gente não vai conseguir autorização para passar por ela. Então, tem vários poréns, né? A porteira não tem um cadeado, a gente não consegue abrir. Daí a gente tem que pular e andar até o ponto, né? Quantas vezes você já fez isso? Muitas. Pular cerca é com a gente. Sim. Mas e daí, quando chega no local, a gente tem que verificar os fatos, né? Então, a gente olha tudo que tem na área relacionado à ocorrência. Algumas vezes a gente acaba encontrando coisas que não são relacionadas também, que daí já são registradas, né? Por foto,
com auxílio de GPS, né? Tudo para ilustrar o trabalho do laudo depois, né? Porque é uma série de vestígios, né? É importante salientar também que a gente vai na área, na propriedade em que ocorreu, então, o dano, né? A infração. Então, geralmente, muitas vezes o proprietário ou infrator nos acompanha, né? A gente procura sempre passar na sede da propriedade para avisar o proprietário, ó, estamos entrando na tua área, assim, aconteceu isso, isso e isso. A gente, né, nos identificamos, explicamos o que a gente vai fazer lá. E ele, muitas vezes, esse proprietário infrator nos acompanha, né? E nos mostra onde aconteceu, né? Conversa com a gente. A gente tem essa troca, né? De informações e ele nos mostra o que aconteceu e tal, né? Então, e isso é uma diferença de outros locais, né? Porque não são todas as perícias criminais que tu vai atender e o infrator tá lá te acompanhando e querendo ver o que tu tá fazendo e querendo saber por que tu anotou tal coisa. Ou se tu veio ver a árvore, por que tu tá olhando pro óleo, né? Então, isso é sempre uma das diferenças que eu já vejo de outras perícias criminais, né? Que o pessoal vem apresentando aqui. Então, por isso, né, é muito raro a gente ir acompanhado da polícia ou até mesmo esse local estar isolado, né? Ele não tá isolado. É muito difícil. A gente vai até com um certo tempo depois que a infração aconteceu, né? Que o dano aconteceu. Então, às vezes até outros danos aconteceram, né? Eles marcam um ponto que desmataram uma porção de, sei lá, 4.000 metros quadrados. A gente chega lá, tem mais de 1 hectare, né? Então, dá pra ver que foram várias intervenções ao longo dos anos, assim, né? Sim, o crime vai sendo reiterado, né? Exato. E daí a gente compara depois esses dados que a gente coleta em campo, com GPS, com drone, com as imagens satélites que tem disponíveis em programas, né, que a gente utiliza. Então, até para ver a cronologia dessas intervenções e também saber o quanto que o infrator foi retirando de mata, de floresta, de vegetação ao longo do tempo. Não, isso é importante, né? Porque daí o nosso trabalho, como vocês podem ver, ele tem dois momentos muito distintos, né? A constatação, o atendimento no local, ele envolve toda uma logística e todo um preparo, mas a elaboração do laudo e a análise do que a gente viu lá, com bases já referenciadas, ele também demanda um tempo. Então, por isso que a gente tem viagens de atendimento no setor, mas a gente também tem uma rotina de trabalho em escritório, né? Porque daí a gente atende 20 locais numa semana e a gente tem um período para entregar os laudos correspondentes disso. O pessoal está perguntando como é que dá essa distribuição dos laudos, né? Normalmente a gente monta as equipes por viagem, né? De acordo com quem já foi uma vez, vai o próximo, tem um revezamento nessas viagens. E daí no local a gente divide, né? Normalmente tem 2 períodos em cada viagem, e daí vai um laudo para cada um, conforme a disponibilidade, conforme a experiência, são vários fatores. Quem está anotando, né? O relator anota, e daí do próximo local, o próximo anota, e daí o outro que não tá anotando, tira as fotos, né? Mas os dois estão juntos, discutindo e mostrando um para o outro o né? Quais os pontos mais importantes naquele atendimento, assim. Mas geralmente é isso, um anota, o outro tira foto, aí depois reveza, o outro tira foto. E daí cada um... E a gente cuida também, como a gente tem profissionais de diferentes áreas no setor, né? A gente cuida para sempre ter formações, se possíveis, de áreas diferentes para ter... A perícia ambiental, ela é multidisciplinar. O dano ambiental, ele envolve várias áreas. Então, quanto mais profissionais diferentes, de áreas diferentes, com experiências diferentes, estiverem olhando para aquilo, a gente vai ter visões diferentes para construir o nosso laudo depois. Então, isso acresce muito em termos de informação. Então, sempre que possível, a gente também cuida esse tipo de combinação, né? Lari, tem muita gente perguntando se tem riscos a perícia ambiental, se a gente já foi ameaçado, se é tranquilo fazer perícia dentro da propriedade do infrator. Tu pode contar a tua experiência, Rê. Eu em dois...
É recente, eu fui ameaçada já. Na verdade, não era o infrator em si, né? A gente estava indo para uma propriedade e uma das estradas que a gente viu numa base georreferenciada, na verdade, ela era dentro de uma outra propriedade. A gente não abriu porteiras, mas a gente estava indo por essa estrada para chegar na propriedade do infrator. E o dono da propriedade, ele não gostou de nos ver lá, nos abordou, pediu para a gente ir embora, a gente explicou tudo e saímos e tentamos adentrar por um caminho paralelo, né, por uma área de campo paralela, que também não era cercada nem nada, não tinha identificação que não podia acessar, né, mas ainda era a propriedade desse mesmo cara, então ele nos abordou novamente, né, inclusive o Raul que está assistindo, ele estava junto, e fez uma série de ameaças, foi extremamente grosseiro. É uma área que a gente também encontra essa questão de ser mulher e trabalhar no campo. Nesses momentos de ameaça também surge isso, né? Eu desci para falar com ele primeiro, eu era uma moça, então ele foi extremamente, berrou alto, né, gritou, assim. Quando ele viu que o meu colega era um homem, ele baixou um pouquinho o tom, mas seguiu se impondo, assim. Então, sim, nós temos riscos. Às vezes as pessoas, quando pensam em perícia ambiental, não relacionam, né, os riscos da profissão da mesma forma como num local de morte, né? Mas a gente não trabalha acompanhado de uma autoridade policial, né? No interior, não sei se quem está assistindo conhece a realidade das delegacias e da brigada no interior, mas eles não têm um efetivo que possam muitas vezes nos disponibilizar agentes para nos acompanhar em todos os locais que a gente vai atender durante esse período. Nesse local especificamente que aconteceu isso, era uma inspetora da Polícia Civil que atendia 2 municípios, né? Então ela não tinha como nos acompanhar, a gente registrou o BO depois e ficou sabendo disso, né? Mas essa não é só o único tipo de ameaça, né? A gente pode se machucar e no meio do mato cair, rolar numa pedra, cair num barranco e daí se não tem acesso a telefone, se a viatura está longe, isso é um problema. Então a gente tem que estar sempre cuidando disso, né? Um da equipe cuidando do outro. Tem animais também. Às vezes até entrar em propriedade que está fechada e tem cães, né? Nunca teve esse tipo de ocorrência, assim, nunca aconteceu. Mas tem, né? Tem cachorros, tem animais. Normalmente os cachorros são legais, assim. Estão tranquilos. Mas às vezes eles assustam. Às vezes eles assustam, Tem outros animais, né? Tipo, teve um episódio da a gente correr de uma vaca, né? Que foi meio estranha aquela vaca vindo pra cima da gente. Mas eu tenho muito medo de javali. Enfim, tem muitos riscos, né? No atendimento, porque nós vamos sozinhos. E também nós vamos sozinhas, né? 2 mulheres, geralmente. A gente faz atendimento só as duas, uma dirigindo, né? Já aconteceu isso, né, Rede? A gente viajar nas duas. Então tava só nós. Se tivesse algum problema, por exemplo, com viatura, trocar pneus, seria só com a gente, né? Então. Aí a gente troca. Já aconteceu. Apanha, mas troca. Com certeza. Né? Não tem tempo feio. Fala. Não, pode falar. O pessoal também está perguntando a média de demanda mensal. Isso é uma pergunta bem complexa. A gente tem alguns gráficos do setor, assim, que o pedido de perícias no setor, ele vem ao longo dos anos, desde que o setor foi criado, aumentado, né? E eu acho que isso vem em encontro com a crescente preocupação ambiental, né? Tirando o momento atual, que a gente tem alguns retrocessos na área, o que a gente vê em termos de Rio Grande do Sul, Brasil, o mundo, enfim, é uma preocupação maior com o meio ambiente e, com isso, uma preocupação maior com quem está fazendo danos, com punir quem está fazendo esses danos ambientais para evitar que isso se repita e a gente possa conservar recursos, né? Então, sim, a gente tem uma demanda crescente
e um número de peritos estático. Então, a demanda mensal ela vai variar com a complexidade do laudo que a gente está atendendo. Por exemplo, é muito diferente a gente fazer uma viagem e atender 10 locais de desmatamento, que é um laudo um pouco mais simples, né? Tipo, sei lá, às vezes tem 10 páginas, um pouco menos, um pouco mais, né? Dependendo se tem APP, se tem unidade de conservação, se ele fez esse dano ao longo de vários períodos de tempo, ou se foi só um corte único, né? Ou a gente pode ir atender um loteamento irregular, que já envolve uma série de outros danos ambientais. Então, em vez de pensar só em desmatamento, eu vou pensar em poluição, eu vou pensar em esgoto, eu vou pensar em licenciamento ambiental, eu vou ter que verificar licenças, eu vou ter que ver se teve corte de talude, então se tem deposição de resíduos, é um laudo muito mais complexo. Então, dependendo do tipo de perícia ambiental que tu está atendendo naquele mês, tu pode ficar um mês inteiro com um laudo só, ou tu pode conseguir fazer mais laudos nesse mês. Então, te estimar para a Carolina que fez a pergunta, a demanda mensal é bem complexa em função da complexidade que é trabalhar com o meio ambiente. Geralmente a gente expede entre 40 e 50 laudos por mês. É. Tá, o chefe ali falando. O chefe. Valeu, Pedro. Eu tinha pensado também da gente falar um pouco quais são as perícias que a gente mais atende, né? Porque a gente fala muito de desmatamento, mas tem outras também, né? Não vamos só pro mato, nem só de mato vive a perícia ambiental. Nem só de mato vive ambiental. A gente atende muito poluição, né? Muita poluição, muita poluição de empresas, assim, de criação de animais também, né? E quando a gente faz esse tipo de atendimento, é muito importante a gente ter uma noção de qual tipo de empreendimento nós estamos indo atender, para saber quais pontos mais importantes na perícia para procurar. Por exemplo, se há um curtume, a gente vai procurar resíduos de couro raspas de couro que possam estar diretamente sobre o solo, ou a armazenagem desses restos do processo produtivo que sobram, como que ele quer esse armazenamento, como que é o tratamento desse efluente. Então, tem os pontos, né, que a gente vai olhando especificamente. Então, é muito importante a gente ter em mãos, antes de fazer esse atendimento, ou durante o atendimento, solicitar documentos, né, de licença, porque as licenças é que vão dizer como aquela empresa deve operar, né? Então, a gente pode, comparando a licença, sabendo quais são os requisitos que ela deveria estar cumprindo, saber o que ela está descumprindo, né? Então, né? Fala aí, Rê. Estão perguntando se no interior é o perito de local que faz tudo. Não, no caso particular da ambiental, aqui no Rio Grande do Sul, é a capital que atende todo o interior. Então, a nossa equipe que vai ao interior e atende toda a demanda do interior. Tá? Outras perícias que a gente faz também, a gente já fez canil, apreensão de animal silvestre, aterros, a gente faz bastante aterros, tanto aterros de resíduo, quanto aterro de banhado, por exemplo, que banhado é APP, para quem não sabe. Os lixões, né? Os aterros sanitários. Os aterros sanitários. As drenagens de banhado, né? Que são dois pontos, né? Bem diferentes, assim, né? Bem diferentes. Porque no interior, muitas vezes tem drenagens de banhado com desmatamentos, né? Sim. E no desmatamento também é legal de falar que a gente tem tanto corte raso, quando o proprietário ele corta uma área, limpa total, tudo. assim, né? Tudo. E muitas vezes quando a gente chega, essa área já está ocupada por lavoura, né? Então, a gente tem o ponto, a coordenada onde foi o dano, onde teve a intervenção, a gente chega lá, tem a lavoura. Então, como é que a gente faz? A gente procura sempre caminhar até o ponto que foi nos enviado, né? A coordenada indicada pelo ofício, no caso, e procurar vestígios naquela borda da floresta que permaneceu. Porque uma prática do pessoal, assim, dos proprietários de terra, assim, que plantam, eles cavam valas e escondem os resíduos, né? E plantam por cima.
Mas geralmente Às vinha. vezes queimam e depois plantam. Exato, planta por cima. Então a gente geralmente caminha, vai caminhando até o mais próximo possível do ponto, faz toda a borda da floresta que sobrou, né? Para depois comparar com as imagens que tem. Hoje a gente tem um drone, né? Que a gente Sim. consegue programar uma Tivemos viagem. treinamento e recebemos o equipamento. E Isso. o drone acaba auxiliando muito, né? Tanto em locais inacessíveis, quanto Nossa. em alguns desses locais que a gente vai no interior, a gente não tem nas bases georreferenciadas imagens atuais. Então a gente pode ir lá no dia da perícia e tirar uma imagem daquele momento da área e usar isso para comparar, o que acaba sendo bem útil também. É. Tem uma série de utilidades, né? É. E daí, na questão dos banhados, o que acontece, já teve local de banhado que eu fui atender e não tinha banhado. Não tinha Nem sinal. nem sinal do banhado. Aí, disse, nossa, o que eles fizeram, né? Então, o que eles fizeram? Eles canalizaram totalmente o banhado por baixo, assim. Então, a gente via a água vindo da lavoura, escorrendo por uma vala, mas o banhado não tinha mais sinal, porque eles passaram lavoura por cima, eles plantaram por cima do banhado. Assim. Então, a gente tem que estar atento, a gente tem que saber o que a gente tem que procurar, né? A gente tem que Sim. saber o que procurar, o que tentar encontrar, né? Para mostrar que teve aquele dano mesmo. E na questão de empresas, geralmente tem um corpo receptor, né? Que vai Sim. receber aquele efluente. Então, quantas vezes a gente foi, já vimos empresas que lançam efluentes fora dos padrões, né? Eu lembro uma vez que a gente foi fazer uma empresa de suco e a partir do momento que tinha o lançamento desse efluente dessa empresa, o arroio ficava roxo, assim. Então, Mudar a cor. mudava a cor do arroio, assim, era impressionante. A pessoa do lado, assim, nos acompanhando, assim, na perícia, a gente olhou assim, eu acho que não tá sendo muito efetivo esse teu tratamento. Aqui em Porto Alegre a gente também teve a oportunidade de acompanhar no próprio dilúvio, né? Às vezes o E, pessoal está passando de carro ali e de repente surge uma água colorida no dilúvio que ninguém sabe de onde está vindo. Isso não é normal, isso é um crime ambiental, é alguém que está lançando um efluente sem tratamento de forma inadequada e daí abrem uma ocorrência na delegacia e a gente acaba indo investigar isso e fazer uma perícia junto com outros órgãos ambientais daí relacionados, né? uhum, é. Tem muita gente perguntando se a gente anda armada. A gente tem o porte, mas eu pelo menos no meu curso não tive treinamento para isso, né? Nem recebi a arma em si, né? Daí é uma escolha pessoal do perito, né? Eu já passei por essa decisão e desdecisão várias vezes, assim, eu não consegui até hoje, porque é uma decisão que tem ônus e bônus e tu tem que estar preparado para arcar com essa responsabilidade, né? Então, sim, às vezes eu já passei por situações que eu acho que se eu estivesse armada eu teria estado mais segura, mas ao mesmo tempo eu acho que falta um treinamento para mim decidir isso com mais segurança, seja da instituição, seja, enfim, é uma Eu série de fatores, né? lembro de um local que eu atendi já faz um tempo, a gente foi atender um ferro velho, assim, era um local que tinha depósito de. Era um desmanche, né? Era um desmanche abandonado no interior, era em Cambará, se não me engano. E tinha um galpão né, no meio desse desmanche. O desmanche estava vazio, assim, vazio de pessoas, né? Tava cheio de entulho, mas não tinha ninguém. Ninguém nos recebeu, no caso. E tinha um galpão dentro desse terreno. E eu lembro que quando eu abri, assim, dei uma olhada, assim, para ver o que tinha dentro do galpão, eu vi muitos carros lá dentro. E entrei, assim, eu abri mais, assim, para entrar. Entrei e comecei a fotografar. E meu colega entrou junto e a gente começou a fotografar e tal. E de repente a gente ouviu um barulho dentro do galpão. E daí eu olhei, assim, e notei, assim, que dentro desse galpão tinha uma área em que alguém estava usando, tava usando esse galpão pra dormir e tal. E tinha drogas ali, sabe? Tinha sinais de que alguém estava utilizando aquele galpão para usar drogas, assim. Daí eu olhei para o meu colega e disse, vamos embora daqui.
pelo amor de Deus do céu. O que eu Aí que a pessoa faço, né? o que eu faço? Tipo, aí saí de fininho, fui saindo, assim, e sabe, tipo, a pessoa devia estar. Não sei se ela estava escondida, não sei o que aconteceu, se saiu correndo, porque os sinais eram que a pessoa estava ali recente, assim, sabe? Então, me deu um medo, assim, sabe? Tipo, olha onde é que a gente foi parar. E ninguém sabe que a gente tá ali, né? Sim. A única pessoa que sabe, as únicas pessoas que sabem onde a gente pode estar são os nossos colegas de sessão. Porque a gente pega várias requisições e vai, mas ninguém sabe qual local a gente está atendendo em qual momento do dia da viagem. Então, Nem a ninguém gente sabe onde a consegue gente... prever isso, né? Exato, Porque às vezes a gente acha que um local vai levar meia hora e a gente chega lá e o crime foi muito maior, é uma área muito mais extensa e a gente fica 4 horas. Então nem a gente consegue de antemão prever quanto tempo a gente vai estar em cada local. ninguém sabe onde a gente está. Então, é uma coisa que eu fico pensando, assim, que é um perigo que a gente corre, assim. E principalmente quando a gente vai só em duas mulheres, né? A gente... É uma coisa que eu fico pensando. É muito, muito difícil, assim. Ainda mais que no interior, assim, eu nunca passei por nenhuma situação de risco, assim, que eu tenha me sentido ofendida ou alguma coisa assim. Mas dá pra notar, assim, que as pessoas... Nossa, elas estão sozinhas? Só vocês duas? Vocês, como assim, sabe? Tipo, como assim vocês se sujam, né? Tem aquela coisa que são as meninas? Como assim, né? Então, Mas é importante também quebrar isso, né? quebrar. Porque a gente trabalha de igual para igual e faz tudo que os Sim, meninos também com fazem. Então, certeza. é mais uma batalha de luta, né? Para a gente se impor e mostrar que, por que não mulher andar no mato? Por que não Com mulher certeza. lidar com isso, né? A Com gente dá certeza. conta. E quantas vezes eu já ouvi assim, tipo, mas tu que vai dirigir a viatura? Sim, tipo, como se, né? Não pode, Não né? vou ser eu. Não, sem dúvida. É todo mundo no trator, né, Rê, também, pra chegar. A gente já anda bastante de trator também, com Teve um colega certeza. que atendeu o local a cavalo. Se não me engano, foi o Toniolo e o Clasmo, não lembro, não sei direito. Mas eles Várias, atenderam a cavalo várias local. experiências. O Sim. pessoal está nos perguntando qual tipo de formação que pode fazer perícia ambiental. Bom, hoje nós temos no setor engenheiros químicos, biólogas, engenheiro florestal. Nós temos um geólogo que não é perito, mas está Engenheiro agrônomo. trabalhando conosco, né? Um engenheiro agrônomo. Engenheiro agrônomo. Engenheiro agrônomo, mas poderia ter outras áreas também, né, Lari? Por exemplo, teria demanda para um veterinário, teria Sim, como já demanda. teve, né? Na verdade, tem. Demanda para veterinário tem, Tem, né? as demandas tem, né? Para Tem. geólogos, para Assim como engenheiros. a gente já teve veterinário antes, né? Na sessão, já teve um colega que era veterinário. E sempre temos sempre chega alguma solicitação de maus tratos, alguma solicitação envolvendo a rede de pesca, né? Também a gente atende Rede, a gente faz bastante rede também. rede de pesca, que precisa veterinário, assim, é uma formação que a gente precisa bastante. Mas engenheiros florestais, engenheiros ambientais, geólogos, Nessa mais parte de biólogos. licenciamento, engenheiros poderiam também atuar tranquilamente, né? Porque tem uma série de questões de fiscalização de licenciamento, de licenças, que teria muito campo também, né? Tanto que a nossa seção de perícias ambientais, ela está dentro das perícias de engenharia, né? Sim, estamos dentro da engenharia legal, né? Sim. É uma área bem multidisciplinar, né? Eu acho que meio ambiente é sempre uma área, um leque de possibilidades, assim. Muitas, muitas. A gente, como bióloga, né, nem a gente dá conta de. Não tem como dar conta de toda a Não, biologia, né? Não tem como. eu costumo dizer, agora ela vai rir, eu costumo dizer que se eu fosse trabalhar com besouros, existem mais 50 mil espécies, então nem se eu quisesse trabalhar só com besouros, eu ia saber tudo de besouros, então não dá. É. E também a questão de botânica, na identificação de espécies de vegetação, assim, a gente às vezes fotografa para depois tentar identificar, né, Sim, na sessão, porque às vezes ali a gente conhece, a gente sabe as que a gente mais vê, né, as mais fáceis assim de identificação.
Mas às vezes tem meu Deus, o que que é isso? E também tem uma questão que a gente geralmente vê toco, né, Rê? Pouco. Sim, não, ela já não tá mais Identificar um inteira, tu toco. não consegue ter acesso às Exato. folhas. Como identificar um toco, né, que não tem rebrote, principalmente. Sim. Seja araucária, pinos, né, que são tocos mais, né, mais... Mas apesar das dificuldades, a gente consegue fazer outras coisas diferentes, né? Porque, por exemplo, a gente tem uma colega, eu não participei dessa perícia, mas a gente tem uma colega que foi investigar o carvão, né? Aquele carvão pertencia a qual árvore, né? E fez lâminas e acessou com universidades, né? Porque às isso vezes que a eu ia gente não falar. tem a informação, mas a gente descobre quem Não, tem. Então a gente faz essa exato. ponte. A gente tem bastante contatos, né? Esse é muito importante, Muitos. muito. FEPAM, universidades, é muito importante a gente ter esses canais abertos com esses profissionais de outras Sim. instituições. E Porque se eu muita acho gente quiser... legal que essa porta está muito aberta para a gente ali da ambiental, né? Essa interligação ela é muito presente e a gente, uma colega perguntou, bióloga perguntou que ela vê muitas irregularidades e dificuldade de acesso ao FEPAM, por exemplo. Eu não sinto isso. Sempre que eu precisei de informação, seja de prefeituras municipais, seja de órgãos estaduais, a gente se identifica, explica o que está fazendo e as informações elas vêm, né? Bem, Às vezes demora um pouco mais, porque, enfim, as pessoas têm que verificar, né? Também tem poucos profissionais em outros órgãos ambientais do interior, por exemplo, mas eles sempre dão um retorno, né? Para dizer, olha, não, eu não tenho o que tu pediu, essa licença eu não consegui, mas eu consegui que essa pessoa tenha um auto de infração sobre esse crime e vou te mandar por e-mail. E isso tudo vai construindo esse laudo para ficar mais completo, né? sim. Nunca, sempre teve resposta, assim. Principalmente também com municípios do interior, assim, né, que são menores, eles Muito. têm Eles atendem prontamente, assim, resposta. o que pode. Algumas prefeituras, hoje em dia, a gente já consegue muita informação online, né? Que eles já estão criando essa questão de facilidade da informação. A internet facilitou muito isso, né? Muito. Então, tem sites de prefeituras que tu consegue pesquisar a licença online e não precisa de um servidor lá para te dar essa informação, parar o trabalho dele e te fornecer essa informação. Então, isso otimiza o nosso trabalho também, né? Até para tirar dúvidas em relação a, por exemplo, aquela vez que a gente atendeu um local que era um corte de 4.000 araucárias, lembra, Rê? Sim, Né? Eu, eu, sim. eu fui falar com um contato que eu tenho dentro da FEPAM para perguntar. Opa, Opa! caiu a rede. Opa! Eu fui falar com o contato da FEPAM para saber como é que seria o licenciamento, né, de 4.000 araucárias, né? Sim, era um monte, né? Uhum. Mas é muito importante a gente ter esses canais de contato, porque, quer dizer, é essencial, né? Não Não tem tem como como fazer um fazer um laudo assim. laudo sem ter esse tipo de informação, né? Isso, é. E muitas vezes a gente contata a própria delegacia que solicitou, perguntando se eles não têm outros documentos, né, para nos mandar, para auxiliar no laudo também. E Não, e também. às vezes a gente faz perícias que as pessoas não se dão conta, mas de licenciamento errado, né? Às vezes aquele empreendimento ele tem todas as autorizações que deveria, teoricamente, mas existe uma série de irregularidades naquilo e daí a gente tem que pegar e investigar se realmente teve irregularidades, o que que aconteceu. Então, o acesso a esses documentos acaba sendo fundamental, mas toda uma análise de legislação também, né? A perícia ambiental ela está muito relacionada com a análise da legislação ambiental, que é extremamente complexa, que é ampla. A gente tem aí, acho que mais de 40 mil em termos de normativas municipais, estaduais, federais, e todas elas atuam em diferentes esferas e são muito complementares. Então, dependendo do assunto que a gente está analisando, a gente tem que parar para estudar tudo isso, né? Então, acaba sendo uma sessão onde o estudo está sempre presente, assim, a gente tem que estar sempre se atualizando, ver se não mudou aquela norma, se ela ainda está valendo, se ela teve uma nova regulamentação, se aquela licença está ou não adequada nisso, quando que ela foi emitida, se no período que ela foi emitida era aquela norma legal que estava valendo, ou se era uma outra, que daí a gente tem que analisar a anterior. Então, tudo isso faz parte, né, e torna o trabalho ainda mais complexo.
Ah, perguntaram aqui se dentro de algum processo judicial a gente é chamado como testemunha. Sim, Eu tô há pouco tempo, eu ainda não tive a oportunidade de participar dessa forma, mas acho que tu já teve, né, Lari? já tive. Já nos chamaram como testemunha várias vezes, tanto de acusação como de defesa. E a rotina do departamento é responder dizendo que o perito não deve, né, não tem papel de servir como testemunha, que se tem alguma dúvida em relação ao laudo, que mandem quesitos complementares. Essa é a resposta padrão do departamento, né? Mas o juiz defere o pedido, reitera, a gente tem que ir, né? E sim, nós vamos, mas geralmente a fala é a mesma, eu reitero o conteúdo do laudo, e foram pouquíssimos casos em que me perguntaram sobre conceitos. Por exemplo, me perguntaram uma vez o que era a floresta umbral-fila mista, o que era o bioma Mata Atlântica, né? Então eu tive que explicar, né, para eles. Entrar na aula. Dar uma aulinha ali, porque eu entendo a dificuldade deles entenderem termos, né? Mas Se não é da área, é difícil não é se da área deles acostumar, né? jurídica, eles não entendem. Sim. Por mais que Mas alguns desses conceitos a gente tenda já a mandar bem esmiuçado, né? Na medida do possível, se não ia ser uma dissertação, mas na medida do possível, a gente tenta esclarecer o máximo possível isso no próprio laudo. Sobre isso que tu falou, acho que tem duas coisas muito legais de reforçar, assim. Uma que o nosso laudo, ele não é um laudo de acusação, né? A gente está verificando os fatos. Então, às vezes, a gente vai numa área e sim, aquele laudo vai caracterizar aquele crime e vai servir para uma punição do infrator, mas às vezes a gente vai numa área e vê que não era nada aquilo, que o cara estava dentro das normas legais, que ele não merece ser punido e aquilo vai beneficiar o réu. Então, o nosso laudo, ele não é só acusação, ele pode vir para beneficiar aquele réu, né? Acho que isso é legal de eu esclarecer. lembro de um bem específico, assim, que o proprietário até estava relutante em deixar a gente entrar, porque ele, né, tinha passado por algumas situações já com outras autoridades, e daí a gente explicou para ele o que a gente estava fazendo ali. Ele criava frangos, né, para corte, e só que a quantidade de frangos que ele criava, ele não precisava de licença, né? Tinha um número, né, mínimo, que não precisaria de licença. Ele tinha uma autorização, mas não tinha a licença municipal, que falaram que ele Ele não. era isento. E daí a gente pegou todos os documentos que ele tinha, olhamos a criação dele, vimos que estava tudo certo, e fomos atrás realmente da legislação municipal, e realmente ele não precisaria daquela licença. Então a gente, né, provou que ele estava dentro, né, do Da que... legalidade. Exato. Então tá tudo certo. Eu lembro direitinho desse caso. Assim. A gente acaba lembrando, né? E o outro ponto que eu ia falar sobre isso, sobre esses questionamentos quando é chamado como testemunha, porque de reforçar essa resposta, às vezes, padrão, né? Porque a gente atende muitos casos, né? Eu não sei, talvez a Lari tenha uma memória melhor do que a minha, assim, mas a gente vai fazendo vários locais, e daí depois, às vezes é difícil, assim, se eles não dão uma informação prévia e referente a qual caso para a gente poder reler aquele laudo e estar atualizado naquele momento. Às vezes tu não lembra desses detalhes mínimos, né? Porque não, são muitos. Quantos laudos tu atende por ano? Exato. Teve uma vez que eles me perguntaram se era questão sobre a mortandade de peixes no Rio dos Sinos. E eu falei para eles, não, eu não participei dessa perícia, gente. Eu não tenho como saber. Aí eles, não, mas tá aqui o teu laudo, foi tu que assinou. Aí eu olhei assim, mas então eu fiz essa perícia. Parecia uma louca lá na frente, mas é porque eu fui achando que era uma coisa, quando eles me mostraram de um local e era outra. Nada a ver, assim, com o que eu tava pensando. Com as perguntas que eles estavam fazendo. E daí eu só não, e um colega até reforçou, né, que normalmente quando chamam também, não é assim, tu mandou um laudo e daqui 2 meses te chamam, são anos depois, né? E eles estão e no pedido, né, quando eles te oficiam para ir como testemunha, não vem o nome, o número do laudo ou aqui que não vem explicação, né? Não, vem o nome do réu. E pronto. Que é uma informação que muitas vezes a gente usa quase nada, né? Eles não tem. Quando é uma empresa, por exemplo, a gente não sabe quem são os réus, né? Não. Se tá o nome da empresa, a gente não sabe. Então,
Então a gente já. Essa vez foi muito. Eu fiquei com uma cara de saco e vergonha. Eu passei a maior vergonha na frente de todo mundo lá. Tipo, não, mas eu não fui, eu nunca fiz aquela vez. Louca. Mas, Quem aqui lá nunca, o né? Felipe assinou. Eu disse, então. Ah, então eu fiz. Então, deixa eu olhar melhor isso aí. Deixa eu dar uma conferidinha que eu. Ai, gente, cada um. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que a gente não. Conta um caos aí, Lari. Um caos. Bom, as viagens são. Eu sempre falo pro Felipe, né? Que quando a gente sai pra viajar, a gente sai bonitinho e volta um caco, né, Rê? A gente nota Todo DC sabe quando a gente tá voltando, tá né? voltando, Chega cabeça só cansada, assim, carregando mala. A gente sai empolgadinho que vai viajar, a gente volta assim, ó, com a mala assim, ó. E eu lembro de uma viagem, essa o Eduardo talvez lembre, foi com ele, foi pra São Borja. Isso faz tempo já. E nos deram, era fevereiro, era muito, muito, muito calor. A gente tem que cuidar do horário, né, Rê? Sim, eu tenho uma pergunta depois. Tá, e daí tava muito, 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 muito calor. Era fevereiro, era muito calor. Nossa, tava 40 e tantos graus naquela cidade. E nos deram uma viatura sem ar-condicionado. Guria, bom, a gente foi cozinhando na viatura até chegar a São Borja, né? E daí Solzinho lá, básico. horrível. E lá a gente estava atendendo geralmente plantação de arroz ou empresas que recebiam arroz para beneficiar, para fazer, para embalar, né? Para vender. Então, a gente andava no meio da lavoura, assim, de arroz, não tinha chovido, né? Bafão. Nos dias, aquele sol, aquela poeira, Mormaço. caminhões passando, e a gente com as janelas abertas, pegando aquela poeira, daqui a pouco vinha um caminhão, fechava ligeiro a janela para não pegar. E eu lembro que uma vez eu cheguei no hotel, eu fui lavar meu rosto, eu lavei o rosto e Ficou o cara na toalha. Foi secar, a cara ficou assim. Eu disse, meu Deus do céu, um calor, assim, um calor. Um calor. Eu e meu colega, quando a gente voltou pro DC, a gente tava pedindo exoneração praticamente. Disse, pelo amor de Deus, não tem como viajar em fevereiro pra uma cidade tão longe assim, sem ar-condicionado. Hoje em dia não tem mais essa, né? Mas foi tenso aquela vez. Tem duas perguntas para esclarecer. Uma, estão nos perguntando como é que está o atendimento durante a pandemia. Nós não temos como viajar, né? As viagens estão suspensas pelo decreto do governador nesse momento. Então, nós temos uma série de perícias indiretas que a gente pode dar atendimento e a gente está trabalhando em teletrabalho nessas perícias, né? Então, são perícias que já nos mandam uma série de informações e documentos e a gente faz isso sem precisar ir fazer o atendimento no local. Então, a gente trabalha com todas as ferramentas de elaboração de laudo, as bases georreferenciadas, mas faz isso com um documento. É um trabalho braçal documental de análise de informações. Né? Também com imagens, né? Comparando imagens de satélite. Imagens, muito de imagens, né? Nós provavelmente daqui a pouco vamos ter que voltar a atender, a gente não vai poder ficar indefinidamente sem atender, até porque a gente tem uma grande demanda, né? Mas sim, se a gente voltar a fazer esses atendimentos presenciais, a gente vai ter as EPIs, assim como a gente tem EPIs específicas, por exemplo, bota, perneira, né? A gente trabalha com as EPIs específicas no nosso dia a dia, na pandemia não seria diferente. Fizeram também uma outra pergunta sobre previsão de tratamento do esgoto dos hospitais da capital. Eu não sei especificamente de nenhum pedido de perícia específica disso, que tenha, mas a gente tem uma série de perícias que ainda não foram analisadas, então não posso dar certeza que isso não esteja esperando um atendimento, mas a questão de tratamento de esgoto, elas têm que seguir o licenciamento da capital, que é responsável por isso. Então, um hospital ele tem um licenciamento ambiental e a questão de tratamento de esgoto, ela é prevista e ela tem regras especificadas dentro desse licenciamento. Então, eu não sei exatamente em que situação é isso, mas isso tem que seguir essas regras. Lari, 5 minutos. Quer se despedir do pessoal? Foi rápido, né? Foi, passa voando. Espero que o pessoal tenha gostado, tenha compreendido um pouco a complexidade do nosso trabalho, né?
Porque a gente fica lá na nossa sessãozinha fechadinha, né? No nosso mundinho. Nosso mundinho, O pessoal vê que a gente entra e sai, mas não tem muita noção do que é o nosso dia a dia, O que né? que envolve, né? Envolve tudo, né? Da saída, né? A campo, o que é tudo isso, assim, a questão de todo o conteúdo que a gente tem que ter, que a gente tem que saber, que a gente tem que lidar e dominar muitas vezes para conseguir confeccionar um laudo, né? Questão de ferramentas também, a gente acabou nem falando muito de drone, né? Que a gente está com os drones agora. Não é pouco tempo para falar de tudo, né? Questão de também já o referenciamento das imagens, né? Dos dados que a gente traz para campo, para construir os mapas, porque nossos laudos, eles são bastante complexos, assim, é praticamente um paper cada laudo que a gente emite, né? Tem muitas vezes discussão e tudo mais, e de conceitos e tudo mais, né, embasamentos, né, científicos para conseguir afirmar, apontar a direção do laudo, né, quando a gente escreve. Então, eu espero que o pessoal tenha compreendido um pouco a complexidade do nosso trabalho e entendido o que a gente faz, que não é só o que a gente foi fazer no mato, né? E a gente... Não, envolve muito mais, pular né? cerca e correr de vaca, né? A gente realmente... né? Essa é só a parte boa, né? E divertida do que envolve a gente poder viver em contato com a natureza, né? Nessa relação de buscar a preservação do meio ambiente. Muito obrigada aí por terem acompanhado. Então, agradecer também aos colegas aí do IGP que acompanharam também, e os colegas da sessão, né, principalmente aí que estavam acompanhando. E agradecer aí toda a sessão toda, que eu tô muito saudade, né, dos colegas. A gente sente falta, né, dessa convivência todo dia aí na sessão lá. Bom te ver, Rê. Muito Bom obrigada. Te ver também. Agradecer a Crix também por abrir o canal para a gente poder divulgar nosso trabalho. Sim, espero que quem esteja assistindo aí siga a Kriegs, venha curtir as lives, elas estão acontecendo todas as segundas. A ideia é divulgar o nosso trabalho, é divulgar a perícia criminal aqui no Rio Grande do Sul, porque é um serviço muito importante para a sociedade, né? Então, quanto mais vocês souberem, melhor pode se saber como funciona e saber os benefícios que esse serviço traz para a sociedade, né? Então, obrigada pela oportunidade aí, pelo convite. Espero que estejam todos bem, fiquem em casa, se possível. E a gente se vê segunda que vem aqui no canal. Isso, vai ter mais lives aí. Tá? Beijinho, pessoal. Fiquem bem. Boa noite.